Pessoal, hoje nós vamos falar sobre casos de corrupção. E é por isso que você nunca, mas é nunca mesmo, deve deixar todo o seu dinheiro no Brasil. O primeiro caso de corrupção que a gente vai falar hoje é sobre a máfia dos fiscais. Esse caso ocorreu na Câmara dos Vereadores e Servidores do Estado de São Paulo. Esse é um caso muito peculiar que aconteceu durante um período muito prolongado de tempo, entre 1998 e 2008. E o que acontecia na máfia dos fiscais? Os ambulantes ou até mesmo comerciantes nas suas lojas que já tinham a licença do Estado para operar, eram colocados contra a parede para que pagassem propina aos fiscais. E se eles não pagassem, eles sofriam uma ameaça de que eles iam ter a sua loja embargada, impedida de funcionar, iam ter a mercadoria apreendida, iam ter as lojas fechadas permanentemente, e mesmo que eles falassem que iriam fazer denúncias, as denúncias acabavam chegando nas pessoas que estavam dentro do caso da máfia, dos fiscais, e não dava em nada, simplesmente sumia. E isso perdurou por 10 anos, entre os anos de 1998 a 2008. Esse caso ocorreu, a primeira denúncia que a gente tem notícia foi em 1998, como eu falei para vocês, durante o governo do Celso Pitta. E depois a Operação Rapa, que a Polícia Civil e a Polícia Federal sempre nomeiam, de acordo com o que está acontecendo ali, as operações. Uma mesma denúncia dessa surgiu 10 anos depois, em 2008, dentro desta operação. E o prejuízo estimado dessa máfia, gente, foi de aproximadamente 18 milhões de reais. Gente, isso em 1998 era muito dinheiro, tá? É muita grana. Então, esse é o primeiro caso que eu quero que vocês tenham conhecimento para que a gente não fique com a memória curta e lembre do que acontece no Brasil, do que nossos políticos são capazes. O segundo caso que a gente vai falar hoje é sobre o Mensalão. Esse caso teve um rombo de aproximadamente 55 milhões de reais, que foi o que conseguiu ser mapeado, tá? Eles estimam que foi muito mais, mas eles não conseguiram provar que tiveram valores a mais. Então, a gente ficou ali no piso ali de 55 milhões de reais. E como é que funcionava esse caso? Os deputados, cerca de 40 deputados, recebiam 30 mil reais mensais para votarem de acordo com os desejos do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores. A gente tem José Dirceu nessa jogada, a gente tem o Roberto Jefferson, que também está envolvido no caso da corrupção dos Correios. Ou seja, tem toda uma conjuntura ali por trás para fazer isso funcionar. E por incrível que pareça, somente 3 deputados dos 40 perderam o mandato. Ninguém mais perdeu, ficou por isso mesmo, e só conseguiram mapear os 55 milhões de reais, mas todo mundo acredita que foi muito mais, tem indícios de que foi muito mais, mas o comprovado mesmo foi um prejuízo de 55 milhões de reais. O terceiro caso que a gente vai falar é sobre o caso Sanguessuga, que aconteceu entre as prefeituras e o Congresso Nacional. Para a gente não falar que a corrupção acontece só em uma esfera do poder, dentro do Brasil. Tem no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Ou seja, esse como exemplo entre as prefeituras, Executivo e o Legislativo, que seria a Câmara dos Deputados. Esse caso aconteceu ali por volta do ano de 2006, com um prejuízo de 140 milhões de reais. 140 milhões de reais, gente. Esse caso envolveu também uma empresa privada chamada Planan, que pagavam ali uma propina, para os parlamentares, para que eles liberassem emendas para as prefeituras, para que as prefeituras comprassem ambulâncias superfaturadas. E quando a gente fala superfaturadas, não é 10 mil, 20 mil reais. A gente está falando de ambulâncias com um preço 260% acima do preço de mercado. Ou seja, o problema é sempre ali quando o poder público está envolvido, porque envolve o meu e o seu dinheiro. E esse dinheiro era destinado aos parlamentares para que eles fizessem com que a Planan, essa empresa que fornecia essas ambulâncias superfaturadas, ganhassem as licitações de forma indevida e que ninguém ficasse sabendo. Para vocês terem ideia, tinham 70 parlamentares envolvidos, tá? Deputados federais, e nenhum deles perdeu o mandato. O quarto caso que eu quero falar para vocês é um pouquinho mais antigo, é o caso da Sudam. Eu vou colocar aí na tela, SUDAM. Nesse caso, a gente teve um rombo de 214 milhões de reais e foi no ano entre 1998 e 1999. Grana pra caramba nessa época, é muita grana hoje. Imagine em 1998, 1999, quando ainda a gente não tinha passado por uma mega inflação. Esse caso, envolveu os dirigentes da União e também os senadores. A pessoa acusada de ser o pivô, de fazer tudo ali funcionar, é um cara chamado Jader Barbalho. Não é um nome muito desconhecido, apareceu na mídia já algumas vezes. Nesse caso, eles encontraram 143 pessoas envolvidas e todos eles viraram réus. E se Brasil não fosse Brasil, estaria todo mundo preso, mas não.
Somente um foi preso e ainda está recorrendo da sentença, ou seja, ele foi condenado, mas não está preso, entendeu? This is Brazil. Esse caso acontecia da seguinte forma: através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM, eles falsificavam documentos para gerarem contratos falsos, prestação de serviço, notas fiscais falsas para fazer o desvio de dinheiro como se estivessem realizando algo, mas não realizavam nada. E aí a gente teve o rombo que teve de 214 milhões de reais. Conforme a gente vai avançando, os valores vão aumentando. E no quinto caso, a gente vai falar sobre a Operação Navalha. Nada mais, nada menos que 610 milhões de reais foram desviados. Por que foi muito dinheiro? Esse é um caso mais complexo, olha só. Aconteceu entre as prefeituras, Câmara dos Deputados, Ministério de Minas e Energia no ano de 2007. Ou seja, teve todo um complexo ali, mais gente envolvida, mais dinheiro, né, tem que ser desviado para o quê? Para pagar todo mundo que está envolvido no caso. Esse caso também envolve uma construtora chamada Construtora Gautama. Ela pagava os servidores, né, todo mundo que estava envolvido ali para conseguir ganhar as licitações e realizar as obras, né, obviamente superfaturadas. Por quê? Porque eles tinham que pagar as pessoas, ou seja, se eles têm que pagar os servidores ou pessoas que estão ligadas a algum desses órgãos que a gente falou, consequentemente as obras vão ficar mais caras. Por quê? Porque eles não vão tirar a propina do bolso deles, eles vão tirar a propina do próprio Estado para devolver para os servidores do Estado. E esse escândalo aconteceu em meio ao PAC e Programa Luz para Todos. O PAC significa Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um programa muito famoso no governo Dilma. Porém, né, às vezes eu fico pensando, será que esses programas existem mesmo para beneficiar a população brasileira? Porque a gente vê pouco resultado nisso, né? Senão o Brasil não estava onde estava. Ou eles só surgem simplesmente para que os políticos, né, consigam ganhar mais dinheiro além dos altos salários que eles possuem? É uma boa questão, né? A gente nunca vai saber. O sexto e último caso desse vídeo, vai ter uma parte 2 e 3, é a Operação Zelotes. E esse é um caso muito legal porque eu pude acompanhar um pouco de perto, pois eu estava na faculdade de Direito e um dos meus professores era juiz desse caso. Esse caso, gente, nada mais nada menos que 19 bilhões de reais. Imagina o que esse dinheiro não poderia fazer em meio a uma pandemia do coronavírus, em meio a todo o sofrimento que o Brasil passa com fome, com falta de saneamento básico. Imagine 19 bilhões de reais investidos em saneamento básico. Não resolveria tudo? Não. Mas, gente, seria um bom começo, seria um start. Já resolveria boa parte das pessoas que não têm um saneamento básico, não têm acesso, né, à saúde de qualidade. Porque a gente sabe que o SUS não chega em todos os lugares, apesar de cumprir a sua função social. Esse caso envolveu o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e aconteceu no ano de 2015. Mas ali o julgamento já estava acontecendo entre 2016 e 2017. Para vocês terem uma simples ideia, porque a gente acaba tendo uma memória um pouco curta. Eu não estou falando de brasileiro nesse caso, gente. Eu estou falando de seres humanos. Nós tendemos a ter uma memória muito curta quando a mídia não fica socando toda hora na nossa cabeça, fica falando isso. Mas eu vou colocar aí agora, eu vou ler os nomes e vou colocar na tela, de algumas das empresas que estavam envolvidas na Operação Zelote, nesses desvios de dinheiro, nesses desvios de tributos, tá? A primeira delas, Bradesco. A segunda delas, Caoa Hyundai, Petrobras, Grupo RBS, a BRF, Cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, a Mitsubishi, a Ford, a Gerdau, Banco Safra, Santander, a Light, LTF Marketing Esportivo, que é uma das empresas que é pertencente ao filho caçula do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que acontecia? Para vocês que não entendem, o CARF, ele tem um colegiado, né, que faz todo o julgamento, você entra com processo, eles fazem os julgamentos. O colegiado era subornado com dinheiro, com valores em espécie, para que eles, né, julgassem de forma favorável os pedidos dessas empresas. E aí tem todo, né, um esquema por trás. Provavelmente, para ter tantas empresas grandes assim, tinha uma pessoa liderando, tinha um cabeça, mas acabou que esse cara não ficou mostrado na mídia e acaba sendo um pouquinho difícil de acessar isso. E essas pessoas que fazem, né, esse trabalho são os conhecidos como lobistas. O Brasil, mais uma vez, conseguiu deturpar, né, uma profissão que aqui nos Estados Unidos existe, mas no Brasil o lobista basicamente hoje tem servido para quê? Para pagar propina, ou seja, acabaram com mais uma profissão. Então, gente, somente o valor, né, total desses 6 escândalos de corrupção está na casa de 20 bilhões e 37 milhões de reais. Eu quero te dar uma noção do que esse valor representa. Sabe quanto que vão investir em saneamento básico no ano de 2021 no Brasil? 940 milhões de reais, gente. Ou seja, seria mais do que 20 vezes o investimento atual em saneamento básico, onde existem 100 milhões de pessoas
sem acesso ao saneamento básico. E você sabe quem pagou por todo esse valor? Eu e você através de impostos, porque quando você compra uma carne e paga 30% de impostos, que é abusivo, é você que está pagando por essa dívida. Quando você abastece o seu carro e paga 60% de impostos, não importa se é para estadual ou federal, é abusivo. É você que está pagando, é você que está financiando isso aqui. Quando tem uma pessoa sem comida em casa porque não teve dinheiro suficiente, é porque ela está deixando de comer para sustentar escândalos de corrupção causados pelos políticos no Brasil. Então é por isso que você nunca, mas nunca mesmo deve deixar seu dinheiro somente no Brasil. Seu dinheiro deve estar fora, investido em dólar, protegido do escândalo, da bagunça governamental que o Brasil foi e tem sido até o momento. Então, a partir do momento que você investe no exterior, você está investindo em você. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo do Investe Mundo, onde dinheiro não é tudo, mas primeiro você precisa ter para entender. Fica ligado que vai sair a parte 2 e parte 3 desse vídeo, mostrando para vocês todo o prejuízo que é causado no Brasil por causa desses escândalos, desse mau gerenciamento. Beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele comentário e compartilha aí com seus 10 mil melhores amigos para que eles comecem a investir no exterior e estejam protegidos dessa bagunça governamental. Valeu!